Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Este é o som da Comissão de Inquérito da Rádio Observador. Esta quinta-feira é a nossa convidada Rosário Gamboa, deputada do PS. Bom dia, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Está com um ar apreensivo. Isto vir a uma comissão de inquérito não é assim uma coisa fácil. Mas diziam off que veio voluntariamente, portanto... Sim. São 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, só tem direito a 2. E se der a resposta errada, não pontua. Está bem? Justo. Vamos a isto? Vamos sim. Então começamos pelo tema que dominou o dia de ontem, a vitória expressiva de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos. De quantos votos precisavam os candidatos para vencerem o colégio eleitoral? Qual era aquele número que era preciso? O número mágico daquela barra. Aquela barra a contar de um lado e do outro. Pois é, vi toda a noite de uma forma muito apreensiva o evoluir dos resultados. Julgo que Pode eram pedir ajuda. acima de... sei lá bem. Quer ajuda? 280? Não está tão longe assim. Não está tão longe assim. Quase. Foi por aproximação. 270. Ok. 270. Vamos considerar, sim. Ai, que simpático. Isto começo bem. Porque no caso... São 270. Trump conseguiu mais do que 295. 280. Conseguiu bastantes mais. 295, sim. Depois das várias ameaças que Trump fez durante a campanha sobre o futuro da NATO, estando nós há praticamente 3 anos com uma guerra à nossa porta na Ucrânia, não será a hora da Europa acordar e não depender tanto da ajuda dos Estados Unidos? A Europa já devia ter acordado há muito, não é? O caso de Trump já vem desde... Bem, primeiro o caso de Trump não é o caso de Trump, é um caso de fundo, não é? O Trump não acontece por acaso. E essa é a primeira reflexão que já devia ter sido feita há muito e é uma reflexão que interessa à América, interessa ao mundo e interessa particularmente à Europa, que é a questão de como é que uma sociedade tão polarizada, e porquê é que acontece esta polarização, e porque nunca foi observada e resolvida de uma forma profunda e séria, porque tudo isto são coisas, não são meramente a espuma dos dias, são questões conjunturais, profundas, que definem e constroem uma sociedade. Aquilo que o Obama falava do chão comum, há muito tempo que já não existe na América, e tem vindo cada vez mais a fragmentar-se. E a mesma coisa pode estar a acontecer em certos países da Europa. E a Europa já devia ter percebido há muito que aquele escudo que achámos sempre que era de proteção que recorríamos aos Estados Unidos, que esse escudo estava perfeitamente fraturado. E que as ameaças que Trump começou a fazer logo em 2016 eram ameaças profundas, que não são só a voz de Trump, é a voz de um conjunto de população e de pessoas, que não só da administração americana, mas que representam uma voz fortíssima na América, que há uma falta profunda de conexão com objetivos que têm a ver com o direito internacional, com o que tem a ver com a questão de coesão ao nível mundial, de solidariedade, e que há uma tendência isolacionista desde muito cedo na América, de proteção narcísica que o Donald Trump assumiu perfeitamente. Dizia eu com isso que há muito tempo que a Europa se devia ter protegido. Não só protegido em termos das questões de segurança, que hoje estão de uma forma gritante em cima da mesa, não só com a guerra da Ucrânia, mas também com a questão da NATO, que já há muito vem sendo uma ameaça, como em relação a outras questões, que tem agora a questão em cima da mesa acerca das taxas alfandegárias e do comércio internacional, que afeta de uma forma profunda. Ainda hoje soubemos notícias acerca do que está a acontecer na Alemanha, que são extraordinariamente preocupantes, não são novidade. O que eu acho que é dramático aqui é que nada disto é novidade. É um choque, não é? Claro. É um choque. Vamos para... 5 pontos. São 5 pontos, Sim, não é? 5 pontos. Esta notícia também é de ontem, se calhar hoje está mais na ordem do dia, teve que conhecê-la bem. António Costa, José Leitão e Pedro Silva Pereira assinaram ontem um artigo no Público em que falam dos valores humanistas do Partido Socialista. O que lhe queremos perguntar é que título tem esse artigo? Leu, certamente. Em defesa... Sim? Em defesa não é do ADN do PS, Não. mas é dos valores do... Quase. Não é de valores. Não é depois... Imagina, em defesa da...
Não é da democracia, não são os Mas princípios. está lá. Não são os princípios, mas Mas é isso. É em da defesa. honra. É Da isso. honra. É isso mesmo, da honra do Lembra-me PS. agora, da Muito honra bem. do PS. É isso. Leu o artigo. Li. O que é que achou? Achei que aquilo que está no artigo, que é a defesa da honra do PS, no sentido da honra, no sentido da conjugação com os valores do PS, eu identifico-me completamente. Acho António que... Costa fez aquilo que Pedro Nuno Santos devia ter feito? Não, eu acho que Pedro marcar... Nuno Santos fez o que era correto. O que Pedro Nuno Santos fez foi marcar-se, e bem, daquilo que foi a posição de um dirigente da FAU, que entretanto se demitiu, com um conjunto de afirmações que ele fez que de facto não têm a ver com aquilo que é as posições do PS, a maneira de estar do PS, a solidariedade que caracteriza um partido de esquerda que é o PS. Um partido que não penaliza, que pelo contrário integra. E acho que ele o fez, assumiu. O que ele também fez, e que deve ser entendida como a posição de um secretário-geral, foi dizer que não fazia julgamentos na praça pública, mas tomou posição acerca do que aconteceu. O que ele fez em privado, não sei. Nem ninguém saberá. Mas António Costa fez julgamentos em praça pública? Eu julgo que o António Costa, ao fazer este julgamento na praça pública, não deve ter medido... António Costa e as outras das pessoas que o acompanham, não é? Não deve ter medido nesse sentido o que poderia acontecer. Um político tão experiente como António Costa não terá medido as consequências de publicar um artigo em que critica abertamente um elemento do PS. Talvez tenha razão. Talvez tenha razão naquilo que diz, porque António Costa é de facto um animal político completo, um homem extraordinário nessa dimensão. O que eu julgo é que a posição do Pedro Nuno tem alguma sensatez e equilíbrio no que diz respeito ao preservar alguma serenidade, alguma coesão interna que tem a ver com o PS. Ele não pode, como secretário-geral, neste momento o António Costa já não é secretário-geral, mas em tempos protegeu gente que fazia parte da sua equipa e teve essa atitude. E um secretário-geral deve abster-se de julgar na praça pública, ainda por cima num momento tão complicado como aquele que estamos a viver. Não significa nada disto que o secretário-geral não se tenha demarcado. Aliás, por exemplo, a nossa líder parlamentar, Alexandra Leitão, logo no X, demarcou-se no mesmo dia, não é? E outras pessoas se demarcaram. Eu pertenço às mulheres socialistas, sou feminista. E as mulheres socialistas também se demarcaram. Mas António Costa fez bem em ter dito publicamente isto ou está a criar um embaraço à atual liderança do Partido Socialista? Eu não vou julgar isso porque não tenho capacidade para fazer. Eu julgo que António Costa, como acabaram de dizer, é uma pessoa experiente e sabe o que faz. Assumiu a posição que entendeu que devia assumir e tem toda a liberdade de fazer. Agora, essa posição do António Costa não é comparável com a posição que tem que ter um secretário-geral. E é esta a questão que eu acho que deve ser vincada. O Dr. António Costa, quando era secretário-geral, também tomou posições idênticas e fez-lo bem. Muito bem, seguimos em frente. São mais 5 pontos, portanto, 10 o pleno. Meu Deus. Vamos mudar de tema agora também. Agora que vai ser, quando vierem as datas. Agora vamos aos números. Não, já tivemos números também com as eleições americanas. Agora estes são números internos. O Governo apresentou há cerca de um mês um pacote de medidas destinadas ao setor da comunicação social. A pergunta é simples, quantas medidas tem essa proposta completa ou esse pacote, se quisermos? 17 medidas. Não? Não quer ajuda? Já consideramos errado? Não, pode tentar. Dou-lhe aqui 3 hipóteses. É melhor. 15, 25 ou 30 medidas. Ora lá, aquela medida que mais me doeu foi a RTP. Na história da publicidade da RTP, claro. Eu trabalhei na anterior legislatura exatamente a questão da comunicação social. Por isso é que esta pergunta está aqui. Nada é para casa. 30 medidas eram bem-vindas, porque há muita coisa a fazer na comunicação social. Quer bloquear essa resposta? Quero. 2 pontos, 30 medidas. 2 pontos teve ajuda aqui. Pois tive. Sim. Não, e hoje 17 acho que eu confundi com outras. Talvez. Estas foram 3, aliás, foi muito de referir 30 medidas para a comunicação social e precisamente porque este é um dos temas que a Rosário Gamboa costuma acompanhar.
Sim, costumava, mas ainda há poucos meses, mas não desaprendeu. Não desaprendi e digo claro. uma coisa, é uma área que bem precisa de uma atenção particular, até por aquilo que começamos por falar. O que está a acontecer nos Estados Unidos. E há uns meses, Rosário Campoa defendeu recentemente até um pacto de regime para o setor dos mídias, da comunicação social. Acha que o PS devia tentar entender-se com o Governo à volta destas medidas, concordando mais com umas do que com outras, certamente? Eu julgo que um pacto de regime para a comunicação social continua a ser vital. Não é? Isto não são medidas, não se deve encarar a comunicação social de uma forma casuística e pô-la ao sabor da corrente do que vem um partido e que vem outro e que vem outro. E até devem ser medidas estruturantes. Aquilo que está a acontecer na comunicação social, ou a omissão da comunicação social face ao que está a acontecer na realidade, é demasiado sério, não é? É uma coisa extraordinariamente séria. Nós estamos numa época em que não é só a desinformação que está em cima da mesa, é a não-verdade. E a não-verdade começa a ser banalizada e a ser perfeitamente aceito como sendo um direito ou uma opinião, não é? Aquelas verdades alternativas que o Trump começou a inventar, não é? Que é uma verdade alternativa, não é verdade, mas é a minha verdade alternativa. E agora passaram a ser mesmo inverdades, quer dizer, quando se diz que se comem gatos e cães e coisas piores ainda, ou que se deve tomar lexívia quando se está com Covid, tudo isso começa a ter uma certa banalização e a ser uma estratégia de manipulação. Mas voltando à questão que me está a colocar, e que essa que sim é uma questão de fundo, acho que a comunicação social deve ter uma garantia de estabilidade, de previsibilidade, e essa garantia deve estar assegurada em torno de um financiamento condigno, não é? E quando deve ser público. Público, claro, eu estou a falar da comunicação social pública, fundamentalmente, não estou a referir neste caso à RTP, privada. Grupo RTP. Sim, não só a RTP, mas também a Lusa, e depois no que diz respeito à comunicação local e regional e a outra comunicação nacional, que também deve ter os apoios que são necessários, porque nem tudo se resolve com lucros das empresas, e nós sabemos isso muito bem, vocês sabem aqui, sabem outros órgãos de comunicação social, e é preciso criar aqui uma base sólida de apoio à comunicação social. Isso sem dúvida, não tenho a menor dúvida que é possível. Se é possível neste momento um entendimento com o PSD, começa a ter dúvidas, porque a estratégia que está em cima da mesa induz à desvalorização daquilo que é o órgão máximo de serviço público, que é a RTP, induz à sua desvalorização, à sua fragilização, quando ela for frágil e quase supérflua, quase diminuta, então nessa altura começa a voltar a estar sobre a mesa uma estratégia que o PSD já tinha tido em tempos e que a AD agora reforça, que é uma estratégia de privatização. Não haverá então base para entendimento aqui neste caso? Eu julgo que vai ser difícil, mas que era bom e que era necessário, não tenho a menor dúvida. Seguimos em frente? Ou Vamos seguir em frente, ainda tem 2 perguntas. Portanto, 12 tem 12 pontos, tem 10 por conquistar. E mais 10 vai ser fácil. Vamos mudar de dossiê. Vamos para a Câmara do Porto, que desde 2002, as datas estou eu a dar, desde 2002, que não é presidida por um socialista. É verdade. Quem é que foi o último candidato do PS a vencer as eleições, não a presidir, mas a vencer? Manuel Pizarro. O último candidato a vencer as eleições. O último candidato a vencer as eleições foi o Tiago Barbosa Ribeiro. Não, Câmara Municipal do Porto. Da Câmara do Porto. O último candidato do PS que venceu a Câmara Municipal do Porto. O último que venceu? Sim. Foi... Venceu eu julgo que ainda esteve, depois do Fernando Gomes, ainda esteve ai meu Deus, como é que esteve certo, sim, mas será que venceu esse? Não, ele ficou com a desistência do Fernando Gomes. Exatamente. Mas quem venceu? A pergunta é quem venceu. Foi o Fernando Gomes. Isso. Foi substituído depois pelo Nuno Cardoso. O Nuno Cardoso, quando Fernando Gomes foi para o governo. Mas os dois tiveram uma pessoa extraordinária sempre, que foi a Maria Manuela de Melo, vossa colega. Sim, vereadora. Foi a senhora que fez o Porto Capital da Cultura e que deixou um lastro profundo, porque as coisas sérias são as coisas que são profundas e complexas, não é? E que fazem, que trabalham em rede, na retaguarda, no chão das coisas. Já vamos falar de cultura na última pergunta. Mas agora falamos aqui deste deserto, deste jejum que o PS está a ter no Porto. Quem é que acha que devia ser o próximo candidato do PS ao Porto?
Bem, eu tenho a minha escolha, mas essa escolha não está definida. Não a partilha. Mas podemos partilhar. Não, eu claro que partilho. Tenho toda a honra em a partilhar. Aqui também já voltamos à honra, não é? E esta honra é só minha, não é a honra a Federação do Partido Socialista e o Secretário-Geral ainda não tomaram uma decisão a esse nível, e eu julgo que há bons e fortes candidatos que podem assumir esse papel e que é muito necessário. É muito importante para o Porto e para o PS, mas para o Porto, que o Partido Socialista regresse à Câmara do Porto. É muito importante. E por isso confio que vão encontrar. O nome que eu mais gostaria é o Manel Pizarro. É o Manuel Pizarro. É o nome que está aqui no meio das apostas. É um dos que está no meio das tendências visíveis, não é? Sim. Dentro das tendências têm saído para a opinião pública. E o que é que o torna o melhor candidato, na sua opinião, à Câmara do Porto pelo PS? Ele tem várias qualidades, mas talvez uma daquelas que seja mais importante neste momento. Primeiro, tem uma experiência autárquica muito grande na Câmara do Porto, e depois é a pessoa mais conhecida, reconhecida nos vários setores do Porto. Tem uma visibilidade, o que é uma questão muito importante. Olha, viram agora com a Kamala o que é que aconteceu, não é? Estou sempre a regressar à Kamala porque acho que é algo que vamos ter muito que refletir sobre tudo isto. Que pode servir e no para caso do Manel também. Pizarro é aquela pessoa que é reconhecida nos bairros. Ele teve o pelouro social e fez tanta coisa sobre isso, como é reconhecida em vários setores da sociedade civil, mesmo ao nível empresarial. O Manel Pizarro é daqueles candidatos, os conhecidos em cima da mesa, porque haverá com certeza outros, daqueles que vieram a público. Este a público não significa que seja as tendências elencadas por secretário-geral e pela Federação, mas foram aqueles que se tornaram públicos, sabe-se lá porquê, mas foram aqueles que se tornaram públicos. Eu julgo que é o Manel Pizarro. E que teve uma prestação aqui nesta comissão de inquéritos também muito marcante. Vamos à última pergunta. Ele é uma pessoa que consegue brincar e ser sério simultaneamente de uma forma bastante profunda. Olha, já ultrapassou. A Rosário Gamboa já vai com 17 pontos, o Manuel Pizarro só conseguiu 15. Não, brincar, falar sério e cantar. E cantar, também cantou. Olha, isso é uma coisa que eu só ouvi uma vez ou outra cantar. E por falar em cantar... Se quiser cantar o Porto Sentido, foi por aí que fomos. Que engraçado. Vamos à última pergunta, eu lamento, mas esta é de data, é uma data. Em que ano Pedro Abrunhosa, e por falar em cantar, se algemou às grades do Coliseu do Porto, em protesto contra a venda do edifício à IURD? Olha, eu lembro-me bem disso, que estive lá. E não foi só eu que... diretora. Fui diretora do Coliseu. Mas não era na altura. E não foi só ele que se acorrentou. Lembro que o Francisco Campos, irmão de um colega vosso, o Jorge Campos, que também se acorrentou. E em que ano foi? Lembra-se? Foi nos anos 90. Eu sei que foi nos anos 90. Eu iria apontar para... Pode pedir ajuda, pode ser que se situe um bocadinho melhor. Não me importo, perdemos. Então arrisca. Então arrisque, pode ser que ganhe. 97. Foi em 1995. 95. Dois anitos. Por 2 aninhos, é verdade. Tive a dizer 96, mas também não acertava. A Rosário Gamboa foi diretora do Coliseu do Porto. Há pouco falava do papel do PS na Capital Europeia da Cultura, do Porto Capital Europeia da Cultura em 2001. Que avaliação faz do atual estado da cultura na cidade do Porto? Olha, eu não posso fazer uma avaliação de terraplanagem como antes desta variação que está na Câmara do Porto, que eu veio sem, de facto, uma terraplanagem. No âmbito da cultura. Eu julgo que houve aqui um projeto muito forte, lançado por Paulo Cunha Silva, inicialmente, que depois foi continuado por Rui Moreira, que tem as suas virtudes. Houve vários equipamentos ao nível, por exemplo, olha, uma das desgraças que ia acontecendo, que era o Riboli, não é? Que no tempo do Dr. Rui Rio ia desaparecendo, não é? Entregue à La Féria, que foi muito revitalizado e foi um equipamento fantástico, assim como outros. E houve várias questões que foram criadas, por exemplo, o campus Paulo Cunha Silva de criação e alojamento de um conjunto de companhias, onde podem não só estar, realizar ensaios, residências, tudo isso é bastante importante. Julgo, no entanto, que há um sentido de mais profundo, que seja a verdadeira animação da cidade, que não passa somente por os equipamentos,
por aquilo que está já definido e realizado, uma animação profunda, que saia da terra, não é? E que seja capaz de fazer aquilo que é tão importante, por exemplo, nos bairros sociais, a propósito dos dramas que estamos a viver ultimamente, que é levar a cultura e trazer a cultura de baixo mais para cima e torná-la como algo que representa a diferença, e que representa também a força da transformação, a força de revitalização do que é uma sociedade. E eu isso julgo que falta no Porto, que foi algo... O Paulo Conheciba falava da cidade líquida, o que é uma derivação do Bauman, que tinha era uma coisa completamente no sentido contrário, como vocês sabem, mas essa cidade líquida, onde a cultura é como uma espécie de água que penetra. E no Porto nós dizemos uma coisa que eu acho muito bonita, dizemos que a água é muito fininha, e como é muito fininha entra em todo lado, não é? Pronto, e essa água fina que entrasse em todo lado, que abraçasse diferentes coletividades, diferentes pessoas, diferentes bairros, diferentes organizações, desde baixo até cá acima, e que as comunicasse e que as tornasse mais participativas, mais dialogantes. Não estou a dizer que isto é um projeto fácil. Mas no seu entender era aquilo que era necessário. É o projeto cultural necessário, porque há outras questões que já estão salvaguardadas. A DG Artes faz, anima, faz a rede de teatro e cineteatros, mesmo ao nível do cinema, mas é preciso ir buscar mais abaixo e é preciso comunicar as coisas. Rosário Gamboa, muito obrigada por ter aceitado este desafio. Sai daqui com 17 pontos. Foi uma boa prestação. É uma ótima. Ótimo. Eu só me perdoo mesmo o Ribolinas. Mas pior do que isso foi a questão da comunicação social. Não, mas acertou depois, com a ajuda. A Comissão de Inquérito regressa na próxima terça-feira. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.